Eu vou falar agora com o Jorge Neri, o mesmo ufólogo que ainda está investigando o mistério de Riolândia. Jorge Neri, o senhor está ao vivo na Rede Record, Balanço Geral. O senhor me ouve bem? Boa tarde, Jorge Neri. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, os telespectadores da Rede Record. Jorge, eu peço um favor para você. Tira completamente o volume da sua televisão, senão da microfonia a gente não conversa. Tira completamente o volume. Estamos ao vivo, tá? Abaixando o som aí, por favor. Jorge Neri, o senhor viu ontem o nosso programa ou está assistindo só hoje? Não, eu estava assistindo só hoje. Ontem praticamente nós estávamos atrás das pesquisas de Riolândia. Daqui a pouco eu vou falar sobre Riolândia. Jorge Neri, que imagem é essa, Jorge? Me diga. Olha, a gente está observando aqui um objeto luminoso, né, com vários pontos de luzes. Segundo a característica das pessoas que informou, é muito interessante o fenômeno de como está acontecendo, né, Geraldo? A gente observa, assim, é um objeto estranho, né? Trata-se, assim, de um OVNI, conforme a característica do que... como ele apresenta com as luzes. Dentro da segmentação da ufologia, essa característica, ela confirma, assim, ter características de aparições. Porque você vê várias luzes alternando, vários pontos, né, aparecendo. É uma característica de gravação de fenômenos UFO. Tá, vamos direto agora ao assunto. Essa imagem que, mais uma vez, eu vou mostrar a Jorge Neri. O que nós estamos vendo, verdade ou mentira? É um disco voador isso, Jorge Neri? Veja bem, isso eu deveria estar no local observando o contexto todo do geral, porque nós vemos as luzes, né, simplesmente elas estão oscilando, mudando de cor, né. Agora, nós não podemos, assim, testificar o contexto todo do fenômeno, porque eu teria que ter horizonte e verificar, assim, a característica no ambiente todo, no ambiente completo. Então eu não posso afirmar pelo INAP, pela pesquisa nossa, que se trata mesmo de objeto voador não identificado. Que a característica de estar oscilando na imagem, na filmagem, é sim uma característica de UFO, né? Agora, para mim afirmar cientificamente, eu teria que estar em loco, né? Com o equipamento, e também eu ter a característica do ambiente onde foi gravado esse fenômeno. Jorge, pode ser um balão aí ou não? Eu estou representando como jornalista o Brasil. E o Brasil que está te vendo, Jorge Neri, pesquisador de ETs, caçador de ETs. Pode ser um balão isso que eu estou vendo ou não? Não, é difícil. A característica não é balão, de forma nenhuma. Não é balão? Não é balão. Então atenção, Brasil, comigo aqui. Vocês estão ouvindo aí. Jorge Neri comigo ao vivo. Não é balão. Balança a imagem mais uma vez para mim. Descartado o balão. Que outro objeto poderá ser, tá? Que outro objeto poderia ser, a não ser balão e um disco voador, então? Me dê agora, porque tá todo mundo ligando aqui. Ô Jorge, eu fiquei até 5 horas da tarde ontem aqui. O Brasil parou com essas imagens. Me diga aí, pode ser um avião? Pode ser uma estrela, alguma coisa aí, Jorge? Não, estrela não é, porque você tem vários pontos de luz, a estrela não procede dessa forma de análise, né? Avião também não dessa forma. O avião existe os tipos de balizamento, que são balizamentos técnicos, né? Você tem à direita o tipo de balizamento, à esquerda a estrobo do avião, não caracteriza nada de luz de avião, isso, de forma nenhuma, nem tipo de aeronave, helicóptero ou... Tudo bem, mas eu preciso te colocar na parede, Jorge. Eu quero dizer o seguinte, eu não sou aqui advogado do diabo para ficar do lado de ninguém, não, mas eu tenho que te botar na parede, tem que colocar. Ok, balançando as imagens para mim, avião não é, balão não é. Não é. Porque essas imagens que o Brasil está vendo agora, pode ser, se tem a tendência de ser uma nave espacial, por quê? Quais são as características? E mais uma pergunta, não pode ser um satélite, Jorge Neri? Não, de forma nenhuma. O satélite está a mais de 400 quilômetros da área da estação. Elas ficam praticamente em órbita geoestacionária, né? Então nós não teríamos uma gravação dessa forma aí. Então, fazendo mesmo por análise, como você está fazendo aí agora, nós estamos fazendo por análise de eliminação, tá? Nós estamos eliminando todas as possíveis situações que poderiam criar essa imagem aí. Então, veja bem, nós estamos eliminando, tá? Então, não é avião, não é balão, não é um satélite.
Exatamente o que eu estou falando. A característica dessa gravação é de um objeto não identificado, é de um OVNI. Não é avião, não é balão. Mais uma pergunta para ver que a Record é uma emissora mais do que séria, e esse programa também. É um programa popular, mas aqui existe uma coisa que se fala o seguinte, porque tudo que é jornalista... O instante só, Jorge, porque fala o seguinte, sabe, vem cá comigo, ó, quando a gente começa a fazer na televisão brasileira, programa pro povo, aí é popular, é sensacionalista, viu, povo? Vocês não podem ter um programa popular, sabia disso? Tem que ter aquele jornalzinho quadrado, tá? Jornalista com gel na cabeça, boa noite, essas são as... Não! Quando faz um programa pro povo, sensacionalista, não é não. É o assunto que o povo gosta. Agora, mentir aqui não. Sacanagem aqui não. Então eu pergunto pra você, balão, satélite, se essa imagem for uma fraude, olha que respeito que a Record e que eu tenho por você, telespectador. Eu não subestimo a tua inteligência não. Presta atenção, se foi uma fraude, se essa imagem foi montada, como que se monta uma imagem como essa? Como que se frauda uma imagem como essa de uma imagem tão clara e nítida, ô Nery? Veja bem, eu estou observando aqui, até à esquerda, nós vimos, eu precisava de um ponto de referência, nós temos luzes à esquerda, na parte baixa do vídeo, já passou, eu não sei se talvez o pessoal do VT poderia talvez retornar um pouquinho, eu vi uma referência, a referência parece de um poste, não é? Divide pra mim a tela aqui, deixa eu ver junto. Você quer a imagem aonde tem uma luzinha embaixo da hora? Pode dividir a tela, é isso, Twitter? Parece que é um poste, exatamente. Aí já dá pra a gente ter uma referência de que ele está no alto mesmo. É uma imagem vista de um ponto alto que, veja bem, um avião não poderia estar passando. Ah, entendi. Então você está analisando a altura para descartar, do lado esquerdo, no cantinho da tela, o que é aquele pinguinho branco lá, Nery? Ali parece luzes da parte do horizonte, tá? Então são luzes que estão fixas no solo, tá? Então eu estou observando agora que o objeto mesmo está levantado do chão, ele não está assim, vamos dizer, parado, não é luzes de horizonte, ok? Tá, então pode ser, porque nem você, nem a gente vai enganar o Brasil. Então pode ser à esquerda do vídeo, viu, meu telespectador? Esse pinguinho branco que você tá vendo, tá? Pode ser então um poste, então, uma luz aí. Parece que é uma iluminação que você tem no horizonte. Então quer dizer que aí dá uma referência de horizonte pra mim, e que o objeto está elevado do solo, tá? Aí, exatamente aí. Exatamente aí. Ô Jorge. Aí fez um zoom, né? Veja bem, a casuística aí está bem forte, viu, Geraldo? A característica de luzes alternando está bem forte. Agora, Nery, se isto que nós estamos vendo, se isso é uma nave espacial, que tamanho é esta nave espacial? Se isso for um disco voador, que tamanho que é esse disco voador, então? Nós estamos vendo a nave, se for comprovado, estamos longe disso ainda, mas isso aí seria o farol da nave espacial? É a nave espacial como um todo, Nery? O modo operandi veja bem, toda a característica que eu vou te dar já são de experiências e de pesquisas que já foram feitas anteriores. No modo desse daí, como eu estou vendo, ele deve ter aproximadamente, aí vamos colocar, de 60 metros, de 30 a 60 metros o diâmetro de um objeto desse. Nery, eu quero que você continue. Eu preciso que o senhor continue na linha. Pois não. Eu quero que o senhor veja agora, o Balanço Geral, no interior do Rio Grande do Sul, acampou para flagrar essa imagem gravada durante a madrugada.